Olá, a nossa devocional hoje está em Mateus capítulo 21, versículo 18 até o 21. Fala sobre a figueira sem fruto. Jesus, ele está nos seus últimos dias em Jerusalém. E cedo de manhã, ao voltar para a cidade, Jesus teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas não encontrou nada a não ser folhas. Então Jesus disse à figueira: Nunca mais nasça fruto de você. E a figueira secou imediatamente. Quando os discípulos viram isso, ficaram admirados e disseram: Como a figueira secou depressa. Ao que Jesus lhes disse: Em verdade, lhes digo que se tiverem fé e não duvidarem, não somente farão o que foi feito à figueira, mas até mesmo se disserem a este monte: levanta-te e joga-se no mar, assim será feito. E tudo que pedirem em oração, crendo, vocês receberão. Aqui a gente encontra Jesus com fome. O que nos causa estranheza aqui é que Jesus achou uma figueira que ela estava cheia de folhas. Então, uma figueira que ela apresentava folhas, ela tinha necessariamente que ter frutos, porque as folhas eram acompanhadas de frutos. E quando Jesus chega nela, Jesus viu que ela tinha apenas folhas e não frutos, porque ela não estava fazendo o ciclo natural dela. Ela estava ostentando uma coisa que ela não tinha. Ela estava fazendo propaganda de algo que ela não possuía, que eram os frutos. E aí Jesus disse para ela assim: Nunca mais nasça frutos de você, e a figueira se secou. Eu lembro que eu estava procurando casas e eu fazia muitas caminhadas com meu marido. E a gente sempre passava em frente a uma casa onde ela tinha sinal de estar abandonada. E aí nós começamos a ver uma movimentação de ter tido uma reforma naquela casa, né? E aí a gente viu, com o passar dos dias, que essa casa, ela estava com o muro todo pintado, ela estava com um jardinzinho assim na frente da calçada, tinham plantado um coqueirinho com uma graminha. Ela estava com a fachada muito bonita, a frente dela estava muito bonita. Aí nos chamou a atenção e nós fomos ver a casa. Quando nós entramos na casa, nós vimos que lá dentro eles não tinham modificado nada. A casa continuava velha, continuava com um ar de mofada, cheia de infiltração, toda descascada. E eu lembro que eu me impressionei com a enganação, como é que eles disfarçaram o verdadeiro estado dessa casa. Fachada reformada não significa uma estrutura restaurada. Essa história aqui nos faz lembrar disso, que a nossa tentação humana é investir na fachada da nossa casa, naquilo que é aparência. Por quê? Porque a gente quer a aprovação das pessoas, a gente quer um conserto rápido. Nós estamos numa era em que nós vivemos a ditadura da performance, a ditadura da imagem. A vida das pessoas virou uma vitrine nas redes sociais e nós temos grande tendência a entrar nessa onda. Uma necessidade de aprovação das pessoas, de ter curtidas das pessoas olharem para a sua vida. E eu vejo muitas vezes as pessoas saindo de certas redes sociais porque aquilo está fazendo mal a elas. Porque elas olham a vida dos outros, fazem comparação com o destaque do que eles estão mostrando ali e percebem que a vida deles não é nada daquilo. Existe uma frase
que é muito falado hoje em dia e que define os dias de hoje. A frase é: quem não é visto não é lembrado. Essa frase é um tanto quanto perigosa, porque se isso vir uma regra na sua vida, o que vai gerar? Dependência de aprovação externa. Olha a distorção. O valor pessoal passa a depender exclusivamente do olhar dos outros. E o nosso maior pavor, muitas vezes, é a gente ser exposto nas nossas fraquezas, nas nossas fragilidades. Nós não queremos mostrar o que em nós precisa ser reformado, o que em nós precisa ser restaurado, ser reconstruído, ser derrubado. Por isso, muitas vezes, a gente se torna especialista em construir folhas para esconder um interior que muitas vezes está completamente bagunçado, está desestruturado e está vazio. Podemos muitas vezes enganar as pessoas, o estado real do que está acontecendo dentro da gente, da nossa alma, dos nossos sentimentos. Mas a vida de aparência, ela consome as nossas energias. Porque a gente tem que sustentar algo que é muito trabalhoso para nós, não é natural. Jesus, no entanto, com essa história, ele nos diz que não se impressiona com a nossa aparência. A sua performance com os outros, o seu ministério público, as suas orações públicas, os seus discursos religiosos, tudo que você faz para os outros verem são as suas folhas, são as suas obras. E Jesus está procurando o quê? Não folhas, mas frutos. E Jesus não confunde uma coisa com a outra, ele sabe. Assim como ele vai para a figueira procurando frutos, ele olha para aquilo em você que não está visível. Ele vê. Ele sabe que a árvore estava enganando ele. Estava enganando todo mundo, dizendo ter o que não produzia. Aí Jesus olha para a figueira e diz: nunca mais nasça fruto de você. E a figueira secou. A atitude de Jesus para com a figueira não foi só lançar uma nova maldição para ela. Sabe por quê? Porque ela já era uma maldição. Ela não servia de bênção para ninguém. A sentença proferida para essa figueira foi exatamente assim: fique como está, estéril, sem fruto. É a mesma coisa que, figueira, permaneça do jeito que você está para sempre. E aí aconteceu, e ela se secou. Porque ela não tinha vida dentro dela, não dava frutos dentro dela. Uma pergunta para a gente refletir. Se Jesus olhar para você hoje, der o veredito e dizer assim: fique assim como você está, como é que ele vai te encontrar? Se você continuar sendo o que você é agora, no que você se tornará daqui a uns anos? Se nada mudar, se não acontecer mais nada em sua vida e seu coração ele permanecer do jeito que ele está, aí se Jesus disser assim para você: fulana, fique como está, você estará na enganação, você estará na fraude, você estará na sua propaganda enganosa, no erro, você estará nessa dureza de coração, ou ele encontrará agora em você, alguém quebrantado, arrependido, querendo depender dele desesperadamente, querendo conhecer sua vontade, com sede
da palavra de Deus. Então, seja isso que você quer. Se você está assim como eu, Senhor, tenha misericórdia de mim. Se você está assim como eu, perguntando o que eu preciso fazer, o que eu preciso pedir para eu gerar frutos, para eu fugir da enganação. Como eu gero frutos? Como você gera frutos? Nenhuma árvore se esforça para gerar frutos. Ela não entra em crise de desempenho para produzir resultados. A mangueira, por exemplo, ela não faz força para dar a manga, para dar o seu fruto. Como é que a mangueira dá fruto? Primeiro, ela produz o que é a natureza dela. Se a mangueira, ela não vai produzir maçã. Ela vai produzir o que é natural dela. Ela não vai inventar. Ela não vai fingir. Ela não vai mentir. É o que ela é. Ela não mente um fruto. Segundo, ela precisa estar plantada. A árvore frutifica o que é próprio dela porque ela está plantada. No Evangelho de João, capítulo 15, Jesus diz que ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos. Se você está ligada à videira verdadeira, você frutifica. É natural que você produza frutos. E sabe qual é o nosso trabalho? Permanecer na videira. Porque sem essa videira nós nada podemos fazer, nada podemos fazer. O fruto não nasce dos nossos esforços, mas nasce da gente permanecer nessa videira. Por isso que a sua natureza precisa ser transformada pela palavra de Deus todo dia. Se você estiver conectada somente com o mundo, com as distrações da vida, com os apelos do mundo, não tem como você gerar frutos. Você só vai se preocupar com o quê? Com as folhas, para que ninguém pense mal de você, para que ninguém pense que você está fora, que está longe. Mas para você produzir frutos todo dia, você precisa de estar ligada a Cristo, você precisa de contemplar Jesus. E aí, todos os dias, você permite que a palavra confronte, transforme, corrija, alimente a sua natureza, a sua imagem conforme a imagem de Cristo. E a última verdade a respeito da árvore que eu quero dizer aqui para você é que a árvore, ela não come de seus próprios frutos. Jesus diz a palavra que Jesus estava com fome. Por isso que ele foi até a figueira com a aparência de árvore frutífera. O fruto é um transbordar de vida. É como se a árvore ela tivesse tanta vida dentro dela que ela derrama para fora. O fruto é para alimentar os outros, é para servir aos outros. O fruto não é teu, o fruto não é meu. O fruto é da videira verdadeira na qual eu estou enxertada. Quando você entende isso, você fica incapaz de assumir o crédito pelos frutos. A vida frutífera é mérito de Deus e somente de Deus, depende exclusivamente de Deus, porque a vida é dele. Nós somente somos ramos dessa árvore, dessa videira verdadeira. Amém? Que hoje nós possamos orar assim: Senhor, nós somos incapazes de dar frutos.
Nós precisamos de te contemplar todos os dias e nós queremos estar conectados contigo para que a nossa natureza se torne como a natureza de Cristo. Tudo que nós somos, tudo que fazemos emana do Senhor. Amém? Até a próxima devocional.